Bom dia a todos, meu nome é Fernando Mustafa, sou diretor da Corretora de Seguros. Mais uma edição do nosso podcast num mês super importante, num mês de extrema relevância, né, para o sexo feminino, mas também para o sexo masculino. A gente vai debater um pouquinho hoje aqui. Temos aqui Luciana Galindo, gerente de benefícios aqui da AIO, e a Lisandra Gomes, que, quebrando um pouco o protocolo, diferente do que eu sempre faço, eu vou deixar a Lisandra se apresentar. Ela tem uma história muito legal, tem uma experiência, um background bastante interessante, então hoje eu vou quebrar esse protocolo. Lisandra, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite de participar desse tema tão relevante que é o Outubro Rosa, dos cuidados da saúde feminina, né, dessa prevenção. Então a gente é um bate-papo aqui super descontraído, porque a gente sabe que é um tema que se revisita não só no mês de outubro, mas ele tem que acontecer isso todos os meses, né, independentemente do sexo. Então hoje é mais um episódio para a gente entrar nesses detalhes, você falar um pouquinho mais, tirar todas as dúvidas de quem está atrás aí, né, dos bastidores. Mas, enfim, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Queria parabenizá-los por essa iniciativa. Realmente ela é muito importante. Às vezes a gente fica muito focado só no câncer de mama, né? E esse bate-papo ele é importante porque traz aí outras nuances sobre o tema. Exato. Como você disse, meu nome é Lisandra, eu tenho mais de 30 anos na área da saúde, né? Acompanho, sou psicanalista ativa, entre outras formações, né? Mas isso me dá hoje a facilidade de estar em contato com pessoas que infelizmente vivenciam essa questão do câncer, não só de mama, né? Mas vamos falar hoje de mama. Então a gente traz aqui uma bagagem de uma vivência muito real, as dores dessas pessoas, a realidade delas. Então acho que é muito importante a gente ter a oportunidade, né, de compartilhar com outras pessoas o que de fato está por detrás dos bastidores da vida dessas mulheres. Exato. É super importante porque no final do dia a gente percebe que as pessoas ficam muito inibidas ou com vergonha, né, de ter esse tato, esse cuidado. E você, com toda a sua experiência, pode, né, confirmar, mas não tem idade, né? Não tem idade. Acho que o ponto é esse. Então, quanto mais cedo se acaba se diagnosticando, né, uma patologia, melhor o tratamento. A gente sabe que a medicina está super avançada, né, tem vários métodos hoje, enfim, medicamentos. Então, de fato, é isso. A gente, eu trouxe até uma colinha aqui, porque são tantas perguntas, são tantas coisas, né? Eu não sei se você quer fazer um comentário. Essa campanha que é tão difundida, né, do Outubro Rosa, mas é incentivar as pessoas a cuidar da saúde de uma forma mais preventiva. E muitas vezes a gente acaba só procurando médico quando já tem algum sintoma, né, ou quando a patologia já está instalada. Acho que é importante trazer essa conversa para a gente falar das prevenções e o que pode acarretar alguma doença, principalmente o câncer. É isso. Mas, Lisandra, vamos lá. Fala para a gente o que é o câncer de mama. O câncer de mama imagina um aglomerado de bolinhas, né? E aí, de repente, todas bonitinhas, no mesmo diâmetro, mesma esfera, mesmo formato. E, de repente, uma começa a crescer de maneira tortinha. Tá? De uma maneira bem simplista para as pessoas entenderem. E aí elas vão se multiplicando. Tá? Só de uma maneira simbólica, o câncer é isso. Então, essas células começam a crescer de maneira desordenada e diferente das outras, que são as células cancerígenas. E aí vem a formação dos nódulos. Então, o câncer de mama, que é muito importante também salientar, o Outubro Rosa fala-se muito do autoexame, né? Ele começou com a ideia do autoexame. Mas é importante a gente lembrar também que, se tratando de câncer de mama, ele afeta a axila. Então, autoexame, ele é importante no sentido de preciso conhecer o meu corpo, preciso entender como eu funciono, né? Os homens, desde cedo, já têm, é próprio da natureza deles de conhecerem o próprio corpo. Já as mulheres não, elas têm um tabu com isso. Então, quando a gente vai para esse aspecto do autoexame, não é só a palpação para identificar um nódulo, porque muitas vezes
pode ser que não se identifique numa palpação. Por isso a recomendação é a mamografia, né? Mas vale salientar que o nódulo também pode aparecer na axila e corresponde a um câncer de mama. E essa questão do autoexame, ela é muito para a mulher conhecer o próprio corpo. Porque muitas vezes o corpo da mulher ele manifesta alterações que não sejam nódulos. Por exemplo, no tecido, no aspecto da pele, no mamilo. Isso são sinais que podem significar um problema de câncer de mama. E se a mulher não conhece o próprio corpo, e conhecer não é só o autoexame, é também se olhar no espelho, entender como é que é o formato da própria mama, se está do mesmo tamanho, no mesmo aspecto, o tecido. É se olhar mesmo, é se conhecer, é se admirar, né? A gente não consegue identificar eventuais alterações que possam ser sinais. Agora, você comentou uma coisa interessante, então, esse crescimento desordenado das células, qual que é o gatilho, né? Porque acho que algumas pessoas devem achar que pode ser genético, hereditário, ou tem alguns outros fatores, né, que podem desencadear esse crescimento desordenado das células, gerando os nódulos e causando a doença. Sim, temos. Na verdade, quando a gente fala de campanha de prevenção, é muito importante a gente identificar, saber, ter consciência de que existem duas formas de prevenção. A primária e a secundária. A primária é aquela que está sob o nosso domínio. Nós temos pleno controle sobre elas. E pouco se fala sobre isso, né? E a secundária, que é o que o Outubro Rosa evidencia um pouco mais, que é a questão do exame periódico para as mulheres acima de 50 anos. O que você falou, Lisandra, são os fatores, né? O que são os gatilhos? Os principais. Vou listar e depois, se você quiser, a gente pode detalhar um pouquinho mais. Sobrepeso, tá? Inatividade, sedentarismo, álcool e tabagismo. São os principais fatores que contribuem para o surgimento do câncer. Para você ter uma ideia, a gente acompanha vários estudos, né? E um deles, do ano passado, né? Esse ano ainda não saiu atualizado, a gente identificou que um dos maiores índices de mulheres diagnosticadas com câncer de mama era, qual é o perfil delas? Sedentarismo. Sedentarismo. Então, a atividade física, ela é tão importante quanto todos os outros fatores, quanto fazer o rastreamento, que é a prevenção secundária, que a gente chama, né, que são os exames de rastreamento. Então, esses estão sob o meu domínio. E as pessoas acham que ter uma alimentação melhor, manter o peso, é só uma questão de vou viver um pouquinho mais, vou viver, né, dentro daquilo que todo mundo diz que é legal. E, na verdade, você ter uma alimentação adequada, você praticar atividade física, evitar o álcool, o tabagismo, ele contribui para o seu organismo como um todo. Não é só na prevenção do câncer de mama. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu tive um bate-papo e as pessoas me falaram assim, Ana, mas eu não sinto muito ânimo, eu ando meio que me arrastando, porque está todo mundo num ritmo muito frenético, né? E aí eu perguntei, como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Ah, não dá tempo. Ah, eu como que dá? Eu falei, você sabia que um dos motivos de você estar se sentindo desta forma é justamente a alimentação inadequada e a falta de atividade física? E aí nós aprofundamos um pouco mais na conversa para entender o quanto a alimentação interfere na nossa disposição e a atividade física também, na renovação celular, na qualidade do sono, enfim. Então está tudo interligado. Câncer de mama, ele pode muito bem ser evitado através desses fatores que estão em pleno domínio nosso. Não, é isso. E uma das coisas que eu sempre trago comigo, como um questionamento, uma dúvida, né? Você comentou do autoexame, isso o próprio médico, né, orienta o paciente como fazer esse autoexame, né? Porque às vezes o se tocar, né, na mama, sei lá, tem uma técnica, um jeito de fazer para você localizar qualquer, né, aspecto que está diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que é essa orientação do autoexame. Tá. Vamos lá, o que é muito importante, as mulheres que não têm normalmente, tá? A grande maioria, não tem o hábito de fazer o autoexame. Então, quando elas vão fazer o autoexame pela primeira vez, elas percebem alguns gânglios e já entram em pânico. Então, é muito importante a gente salientar aqui também
As questões emocionais, elas são muito importantes. A gente só pode se desesperar, e eu gosto de ressaltar muito isso, quando você tem certificação do que de fato está acontecendo com você. Antes disso, é por isso que é muito importante, vocês estão de parabéns, essa conscientização, trazer as informações para que as pessoas possam entender que existem outros fatores, outras alterações que não propriamente significam câncer. Então, quando a mulher vai fazer pela primeira vez, ela se depara com gânglios. Tem um nódulo. Então, aí que a gente fala do autoexame, das mulheres não se conhecerem. Né? Por isso que é muito importante. Lisandra, tem um período certo para fazer o autoexame? Existe uma recomendação, 5 dias após a menstruação. Aí as mulheres que não menstruam mais, estabelece uma data do mês. Né? Para quê? Para que você saiba que naquela mesma época você vai iniciar o processo de autoexame. Então, no primeiro momento, acho que tenho gânglios, não sei, não tenho certeza. Vá no médico, vamos certificar. Doutora, percebi algo aqui, será que é, será que não é? Não fiz mamografia, não estou na idade. Bate um papo com o seu médico, esclarece a sua dúvida. No próximo mês, você já conhece a sua mama. Você já sabe como é que funciona, qual é a anatomia do seu corpo. Sua mama, sua axila, a forma, você se olha no espelho. Então a gente sempre fala que o primeiro passo é você se conhecer. Existe sim uma técnica, que a gente até pode falar, é um pouquinho mais demorada para ensinar em detalhes, mas o principal fator que eu diria do autoexame, da mulher como um todo, é ela aprender a se conhecer. Perfeito. E na dúvida, eu vou tirar essa dúvida com um especialista na área. Especialista da área. Então, vi aqui, não sei se é nódulo, não sei se é gânglio. Vou lá no meu médico. Até porque o corpo da amiga, né, de alguém da família é diferente do seu. Só um médico vai poder te dar um diagnóstico mais preciso, né? Não procurar, né, ir atrás de uma informação que está disponível. Agora, o Dr. Google, por exemplo. Então, eu ia falar Mas é exatamente. preocupante, eu vou, né, me espelhar na minha amiga, ela fala, é normal isso, não é? Só um médico realmente vai poder ajudar e esclarecer. Para você ter uma ideia, tem uma pessoa na equipe que um dia eu cheguei numa empresa e vi que ela estava meio... Chamei para conversar. O que foi? Ela começou a chorar e disse que pegou a mamografia dela. Ela tem 36 anos. Ela não me falou por que foi fazer a mamografia. E deu nódulo. Ela abriu e deu nódulo. Ela estava em pânico, chorando, desesperada, estou com câncer. Eu posso olhar? Lógico, gente. Guardadas as proporções, eu não sou médica, mas eu tenho experiência na área. Aí eu olhei, pedi para ver as imagens, tá? Eu falei, olha, isso daqui não é câncer. Porque também existe um formato do nódulo que dá pra gente indícios de entender melhor. Então, volta no médico. Primeiro, ouve do médico o que é isso, o que não é. Se é necessário repetir o exame. Não esqueça que são seres humanos que executam. Falhas acontecem. Com todos, ninguém é perfeito. Exato. Né? Então, acalma o seu coração, né? Não bate o martelo, espera, sai desse pânico. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, porque a palavra câncer, ela apavora. E as pessoas, na possibilidade, já entram no desespero absoluto. Essa moça já estava falando coisas até fora do prumo dela. Sim. Assim, a pessoa sai completamente. Então, essa conscientização que vocês trazem assusta, mas é muito importante que as pessoas saibam que eu preciso me certificar. Ter certeza absoluta. Como eu falei, tem a questão de seres humanos, né? Tem questão de máquinas, que às vezes não estão aferidas da maneira correta, pode eventualmente acontecer, né? Tem questão de uma interpretação. Então, existem vários fatores que, de repente, não significa aquilo que você achou que poderia ser, ou que o Dr. Google, ou que a sua amiga comentou. Então, essa conscientização é muito importante de acalma o coração, saiba que alterações podem ser normais também. Então, se certifique do que está de fato acontecendo. E eu digo mais, quando você tiver um diagnóstico de qualquer patologia mais séria, busque uma segunda informação. Sempre. Uma segunda opinião é importantíssima. Busque a confirmação disso. Não é desacreditando de nenhum profissional. É como eu falei, somos todos humanos, passíveis de falhas. Não existe ninguém perfeito no mundo. E quando diz respeito à nossa saúde, não só física, como mental, porque quando a gente fala de câncer, a gente sabe que o abalo é muito grande. Não só para a pessoa que recebeu o diagnóstico, como para a família toda. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de
acalma seu coração. Né? Tem um indício? Tem um indício. Vou me certificar. Tem tratamento. Exato. O mais importante é ter o controle inicial e levar isso como uma rotina na sua vida, né? Exatamente. Ter ali seu calendáriozinho anual de procurar um médico. Exatamente. Fazer aquele check-up ali anual. Pelo menos os exames, né? Principais. Tem pacientes que brincam, né? Muitas doenças são silenciosas. São, né? inclusive o câncer. Inclusive o câncer, se você não investigar, é importante. E quanto mais cedo ser diagnosticado, maior são as chances de cura. Exata, nossa, drástica. Quando a gente diagnostica na fase inicial, a chance de cura é de 95%. No estágio 2, 3, isso vai caindo para 50%, 40%. Então é muito importante, né? É seguir as recomendações dos órgãos competentes hoje, que as mulheres a partir dos 50 anos façam a mamografia, né? Hoje a recomendação é a cada 2 anos. Mas quero te perguntar sobre a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, a cada 2 anos. A cada 2 anos a partir dos 50 anos. Só que outra coisa que eu gosto de ressaltar é o seguinte, toda a recomendação é feita com base em estudos de uma média, né? Só que a gente não pode esquecer que o ser humano é único. Então, qualquer coisa que você perceba de diferente, por isso a importância do autoconhecimento do seu corpo, autoexame, autoconhecimento, qualquer alteração, você tem que consultar um médico para entender. Eu tenho só 20 anos, mas tem um caso desse, uma menina de 20 anos que sentiu dor na mama. E aí, depois de muito insistir, porque os médicos falavam, não, você é muito novinha, não precisa fazer mamografia. Depois de 1 ano, é que foi diagnosticado. Já estava em estágio avançado, ela teve que fazer a retirada das 2 mãos. Porque cada médico vai ter o seu protocolo, né? Vai avaliar, vai ver seu histórico, né? E vai pela média, né? Assim, as orientações iniciais é pela média, mas ninguém melhor do que você para conhecer o seu corpo. Para saber, não, esse incômodo que eu estou sentindo no meu seio agora, na minha mama, não é o incômodo da menstruação. É diferente. Então, se nós mulheres não nos observarmos, a gente não vai saber. Agora, Lisandro, fala uma coisa. Você comentou a respeito aí dos gatilhos, né, dos principais gatilhos aí, né, para o surgimento, né, da doença. Mas eu tô, assim, ao longo dos últimos anos vem se disseminando muito a questão da campanha do Outubro Rosa, das preocupações, né, de autoexame, enfim, o que as mulheres têm que fazer. E o quanto isso, essa disseminação, essa mensagem que é dada, contribuiu com os fatores, ou os números, né, de ocorrências, por exemplo, no Brasil. Isso, na sua opinião, diminuiu, aumentou? Como é que está isso, a abrangência da doença no país hoje? Então, lamentavelmente, os números só crescem. Lamentavelmente, né? A campanha está se tornando cada vez mais forte para tentar ser um dos fatores que contribuem para a prevenção, né? Trazer essa consciência. No início da campanha era muito essa questão do autoexame e da mamografia pura e simplesmente só, né? É muito legal que a gente está tendo a oportunidade aqui hoje de trazer outros aspectos que envolvam a saúde do ser humano, né? A gente está falando da mulher, mas do ser humano como um todo. Então, lamentavelmente, os números vêm crescendo, infelizmente. Né? E hoje, e aí na prática, tá? Eu vou te dizer da prática, vida prática, vida clínica. Depois da pandemia, né, todo mundo achou que o ser humano ia ficar um docinho, porque se separaram, depois quando se visse, todo mundo ia se amar. Infelizmente, o abalo na saúde mental foi muito grande, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Isso é comprovado. A gente tem estudos que comprovam. Então, as síndromes todas de saúde mental, de alguma forma, todas as mulheres tiveram isso abalado na vida delas após a pandemia. Infelizmente. E um dos fatores que contribuem muito para o surgimento de câncer, e não só de mama, é a saúde mental. É o estresse. Porque quando eu estou com o meu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, muito elevado, eu desregulo todo o funcionamento do meu organismo. Tudo. Inclusive as renovações celulares, que seria a contribuição para que as minhas células não crescessem de maneira desordenada. Então a gente esquece, por isso que eu falei assim, tão importante quanto a prevenção de rastreamento, que é a secundária, que a gente fala que é os exames,
É a prevenção primária. As mulheres, infelizmente, estão na última na lista de prioridades da vida delas. Olhar para si mesma como um todo é tão importante quanto fazer a mamografia. Mamografia é uma recomendação. Adotem isso como eu tenho umas clientes que elas faziam, olha, todo janeiro vai lá e faz, para você ter estabelecido. Não, Lisandra, pós-férias vai dar tudo alterado. Então faz em dezembro. Mas assim, estabeleça um mês do ano para você fazer os seus exames de rotina, independente de estar na faixa etária ou não. Mas também estabeleça, né, uma prioridade melhor para você na sua vida. É isso que tem que fazer. Eu já cheguei à conclusão de que tudo está aqui. Tudo. Né? A mente comanda tudo. Exatamente. Então, o que você trouxe um pouquinho, né, a respeito aí de prevenção, essa parte de atividade física, alimentação, hidratação, respiração, tudo, né, faz parte, porque a gente vive num mundo hoje extremamente veloz, muitas exigências, muitas cobranças para cima e para baixo. Então, realmente é isso, né? A gente tem que manter uma estrutura, um equilíbrio no nosso corpo muito grande para evitar o desencadear de certas doenças, né? Exatamente. E a gente buscar, né, uma forma de ter um escape, né? Tem um escape. Não viver, né, só em função ou do trabalho ou da família, ter o seu momento, né, cuidar. Eu brinco muito assim, quando as pessoas falam para mim, mas não dá tempo de ir para academia, né? Nós mulheres normalmente temos essa dificuldade. E aí eu falo assim, se você está no seu dia normal, aí toca o seu telefone, morreu a sua tia, sei lá, alguém importante. Você tinha um projeto importante para fazer, você tinha toda uma rotina estabelecida para o seu dia, você vai largar tudo. A hora que você voltar, você vai dar conta de botar em ordem aquilo que estava parado, né? Aquilo que ficou parado por um motivo urgente. Então, por que nós não podemos ser a nossa urgência? Exato. A atividade física, por exemplo, ela não é só para o físico, ela é para o mental. E a sociedade como um todo pensar nisso, né? A empresa que você está... Todo. Cuidar dos seus colaboradores, entender a importância da prevenção primária. De dar esse suporte, exatamente, né, dentro da empresa. Acho que isso também é muito importante. A gente tem muitos clientes, a gente procura sempre trazer esses assuntos em pauta para é fundamental que todos se mobilizarem em função do convívio saudável, né? Exatamente. Quanto mais a gente estimular a prevenção primária, automaticamente a secundária, que são os exames de rastreamento, vão acontecer, né? E muito melhor as pessoas vão estar. Porque uma atividade física não vai cuidar só do seu físico, não vai cuidar só de afinar uma cintura. A produtividade melhora, né? Ela estimula a produção de determinadas substâncias que trazem o bem-estar, trazem o prazer, trazem a motivação. Então, cuida da sua saúde mental também. É muito importante. Eu implementei isso na minha vida. Mudança drástica. Mudança drástica, já tem uns bons anos aí. Às vezes eu chego em casa, trânsito, tudo, chego meio sem energia. Aí eu falo, eu vou. E vou e depois eu volto e me sinto melhor. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os direitos para a pessoa que tem a patologia diagnosticada? Então, a legislação hoje prevê alguns direitos muito específicos para as pessoas que têm a patologia, o diagnóstico de câncer de mama, vamos dizer assim, mas para os portadores de câncer de um modo geral, tá? Existe sim direitos específicos de benefícios financeiros, de amparo psicológico, emocional, não só para o paciente como para a família. Então depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar para as pessoas esses links de acesso para que elas, né, quem conheça, é bom disseminar, porque isso não é uma informação muito divulgada, né? Para que as pessoas saibam que elas têm sim direitos específicos por ser portadores de câncer. Não só de mama, mas de câncer de uma mulher. A partir do momento que é diagnosticado, tem direito. Tem direito nacional. Tem direito. Não só esses, tem direitos muito específicos. Tem direito a um valor recebido do governo, específico por ser portador dessa patologia, independente de ser aposentado, trabalhador, está afastado ou não. Tem direito a algumas coisas específicas de amparo emocional,
de atendimento, alguns órgãos, algumas instituições que dão este amparo, a reconstrução da mama da mulher quando é o caso, a questão de, por exemplo, tem mulheres que fazem uma retirada parcial, né? Tem também o direito de fazer, é como se fosse esqueci o nome agora, uma tatuagem, né? Para desenhar a auréola do seio. Então existem vários direitos que eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência. E aí as pessoas me perguntam assim, né, Elisandra, quanto mais a gente sabe, parece que mais a gente está indo para o caminho do câncer, né? Não é isso, gente. Nós não estamos indo para o caminho do câncer. Se a gente assume a prevenção primária, a gente está indo para o caminho da nossa saúde. Mas ter essas informações, a gente pode contribuir com a vida de outras pessoas. Não, é tão importante isso, porque as pessoas não sabem. E não é porque não querem saber, não têm acesso à informação, às vezes. É essa conscientização que vocês estão trazendo nesse momento que faz toda a até diferença. de procurar sobre o assunto, né? É um tabu, todo mundo tem medo, mas é importante sempre as campanhas, né? Elas são periódicas, né? Pelo menos anualmente, para estimular as pessoas a saberem mais, porque a informação vai levar sempre para o melhor caminho, tanto da prevenção, quanto, né, a partir do momento que já tem uma doença instalada, saber de que forma conviver, qual é o melhor caminho para a cura e a convivência. Porque posso estar enganado aqui, você é especialista no assunto, mas é uma doença, de certa forma, meio que silenciosa, né? Não tem os sintomas, assim, na grande maioria das vezes, para você... Como se você não faz a prevenção, às vezes ela é um negócio mais silencioso ou não? Como que... Então, existem casos e casos. Por exemplo, recente eu estou fazendo acompanhamento de uma pessoa que ela fez a mamografia dela, nós estamos em outubro, certo? Certo. Ela fez a mamografia dela, se eu não me engano, foi em fevereiro, se eu não me falha a memória. Em final de março, ou seja, nem 2 meses de realizar a mamografia, que ela faz anualmente bonitinho, no caso dela ela quer fazer anual, ela sentiu um desconforto na mama, né? Ela entrou em contato comigo, porque ela sabe que eu atuo nessa área há muito tempo, né, de acompanhar pessoas, de dar palestras, etc. E me falou o que era. Eu falei, olha, procura um mastologista, que também é uma informação interessante da gente falar isso daí. Sim. E aí ela procurou um mastologista. E ela estava com câncer, estágio 3. Caraca. Nem 2 meses de realizar a mamografia. A mamografia estava errada? O câncer se desenvolveu drasticamente numa velocidade absurda? Também não se sabe. Por isso que eu gosto muito de ressaltar. Gente, existem as recomendações para que a gente tenha um norte do que é importante ser feito. Mas, repito, cada ser humano é único. Se a gente não se observar e não assumir a prevenção primária como prioridade na nossa vida, todo e qualquer outro tipo de prevenção... E a doença ela pode se comportar de formas diferentes em cada indivíduo. Muito. Então é algo que não é previsível, né? Então pode dar sinais, como pode não dar nenhum sinal. Existem todos os tipos de caso no que diz respeito ao câncer de mama. E existem, né, como você falou, especialidades específicas, né, na medicina para avaliar, acompanhar e cuidar, né? Não é só o clínico, o ginecologista, mas Exatamente. tem as especialidades que desencadeiam, tem um profissional que vai estar mais focado naquele... Ótimo você citar sobre isso, né? A hereditariedade que você comentou no princípio. Então, assim, é muito comum eu conversar com pessoas, hoje as empresas estão fazendo bastante roda de conversa, que é isso que a gente está fazendo aqui, porque acaba tirando mais dúvidas, né? Então, tem meninas muito jovens que vivem com o fantasma de que minha mãe teve, minha tia teve, então eu faço mamografia semestralmente. Eu falei, o problema não é você fazer mamografia semestralmente, o problema é o fantasma que você carrega por 6 meses até realizar a próxima mamografia. Aí elas normalmente choram, né? Porque realmente é um fantasma, é um monstro que elas carregam nas costas delas, com a possibilidade dele, né? E isso é divulgado pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, enfim. É só de 5 a 10% dos casos de diagnóstico é hereditariedade. Olha Então, que coisa. Não significa que o fato de eu ter este histórico na família, eu não preciso de um pouquinho mais atenção. Não é sobre isso. Mas na prática, é de 5 a 10%. Os fatores de risco que nós falamos agora têm uma incidência muito maior do que a hereditariedade.
Então, sobre isso que você falou da especialidade, o ginecologista ele cuida da saúde da mulher, né? Então, quando a gente está, por exemplo, não estou bem no estômago, né? Não tenho nenhuma especialidade médica para passar agora, você faz o quê? Você vai no pronto-socorro, o clínico te atende, ele te faz uma receita e tal para você se sentir melhor, ele tem e conhece do trato digestivo, mas o certo é o quê? Você procurar um especialista. A gente não tem a cultura de fazer consulta com um mastologista, que é um médico especialista em mama. Olha lá. Tá? O ginecologista é como se fosse um clínico geral da saúde, ele cuida da saúde da mulher como um todo. Mas o especialista em mama é o mastologista. Então, essas pessoas que têm casos de hereditariedade na família, por exemplo, é muito importante que passe com um mastologista, porque ele vai avaliar todo o histórico da pessoa, de saúde, de família, de hábitos, né, para entender a importância de fazer semestralmente, fazer anualmente ou não fazer. É uma pessoa que tem a prevenção primária ativa, cuida. Não faz sentido. Então, ninguém melhor do que um mastologista para te dar o correto direcionamento do que você tem que fazer. Não tem um momento certo para procurar um mastologista, né? Não tem Na verdade, existe... Porque assim, a gente carrega, né, dúvida, a partir do momento que a mulher, né, passa a ficar menstruada, uma criança de hoje em dia está prematura, sei lá, 13, 14 anos, 12, né? Há uma indicação por parte do ginecologista para procurar um mastologista ou não tem? Na verdade, a pergunta é quando né, que tem que procurar um especialista? Na verdade, na nossa cultura, a gente só vai procurar ajuda quando tem o gato subiu no telhado. É isso aí, tá? Então, assim, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Que as mulheres a partir dos 35 anos de idade passem a consultar um mastologista, tá? Somente para garantir a saúde das mamas, ok? A partir dos 35 anos, a mulher começa a sofrer muitas alterações hormonais. Sim. Então, é um momento que talvez ela tenha algumas dúvidas ou algumas alterações que só um especialista pode dizer para ela. Então, existe uma sugestão, uma recomendação, que é a partir dos 35 anos. Vale ressaltar que todas as mulheres que tiverem qualquer alteração na mama, tá? Descoberta por uma palpação, por um autoexame, por um exame de rotina anual feito com um ginecologista, procure um mastologista. Ele é o especialista em mama. Não é que o seu ginecologista não tenha habilidade para aquilo, não é isso. Ele conhece, ele sabe, cada um na sua formação, mas o especialista em mama é o mastologista. E as mulheres, você pode fazer uma pesquisa aí na sua família. Quem já passou com um mastologista aqui? Ninguém. E aí tem mulheres que vai fazer, né, o autoexame começa depois dessa campanha do Outubro Rosa e acha caroço. E acha mesmo, nódulo. E aí entra em pânico. E na verdade são mamas que têm um tecido mais denso. São nódulos que são próprios dela. Até te perguntar, então todo caroço não é significado de câncer de mama? Não. Né? Então no autoexame ou na mamografia pegou um caroço alguma coisa, não quer dizer que isso é um câncer. Por isso eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, quer abrir o exame, né? Tenha consciência das possibilidades. Essa menina que trabalha comigo, que eu estava contando para vocês, no final das contas não é só um nódulo benigno. Porque o câncer é um nódulo maligno. Sim. E existem nódulos benignos. Provavelmente vocês devem conhecer pessoas que têm nódulo na garganta, nódulo na tireoide, nódulo em várias partes do corpo benignos. Na mama não é diferente. Então a gente vai pro Google, né? Ou a gente fala com a amiga, ou a gente abre lá a mamografia, deu nódulo, entra em pânico. Então essa conscientização é muito importante para isso. Nódulo, cisto, qualquer coisa que você fala, meu Deus do céu. É um câncer. Né? É um tumor, é um câncer. É um tumor, é um câncer e de fato não é. Então você tem formas, exames, né, punções, enfim, pega um pedacinho, laboratório, e aí você tem o resultado para trazer, né, essa tranquilidade, mas não se desesperar, porque senão isso pode também gerar algum... Exatamente. Outro e não problema. Necessariamente, quando você se depara com um nódulo, você precisa fazer uma biópsia. Tá? Não necessariamente. Tá? Então, porque as pessoas também têm bastante medo de biópsia, vale ressaltar aqui.
punção, Então, assim, existem aspectos de nódulo, por exemplo, pela imagem que a gente tem do exame, a gente já consegue ter uma ideia do que se trata. E aí o médico, né, o especialista, né, ele consegue direcionar. Vamos repetir esse exame? Vamos fazer um outro tipo? Vamos mudar o laboratório? Então ele consegue para se certificar de que realmente é só um nódulo. Não, realmente parece que é um nódulo com algo mais. E aí vai ser dado passo a passo. Então não necessariamente descobrir um nódulo eu vou ter que fazer biópsia, porque as pessoas também têm um pouco de receio disso. Perfeito. E fala um pouquinho para a gente aqui o seguinte, muito se fala de câncer de mama, prevenção, então a gente já conversou aqui, varreu tudo para a mulher. E para o homem? O homem tem câncer de mama, Sandra? Fala um pouquinho, porque né, para o homem acho que é importante, né? Não, quem tem mama é mulher. Não, o homem também tem, né? Tem qual mama. que é a incidência? O que o homem tem que fazer? Acho que é importante trazer isso para o pessoal a respeito também do sexo masculino. Muito importante. Muito excelente a sua pergunta. Apesar de ser uma incidência muito pequena, né, considerado quase raro, né, mas o câncer de mama existe no homem. E quando ele é diagnosticado, já está em estágio muito avançado. Então, os casos que nós temos, inclusive fotos, etc., é de homens com as mamas retiradas. Tá? Então, por quê? Porque não tem a consciência de que eles também podem ter, né? Os homens conhecem bem o próprio corpo desde cedo, porque os homens são mais curiosos no que diz respeito a isso, mas a parte da mama, para eles, é como se não existisse. É uma região que os homens não tocam. Né? Ou se sentem algum desconforto aqui, acha que foi algum mau jeito, algum exercício, algum peso, não atribuem a uma possibilidade de algum problema nessa região. Então, excelente a sua pergunta. Os homens podem sim desenvolver. Não existe nada que a gente possa dizer, olha, todo mundo que tem um caso de câncer na família, os homens também têm mais propensão. A gente não conseguiu ainda identificar nenhum fator de risco que pudesse dizer, homens deste grupo têm maior propensão. Não. As idades são variadas, os estilos de vida, perfis são variados. O que nós sabemos é que esses fatores de risco que nós comentamos antes são também determinantes para o aparecimento do câncer de mama no homem. Tá? E o homem também precisa conhecer o próprio corpo inteiro. Porque ela foi super interessante. Você está com um problema, né, uma dorzinha, vamos dizer assim, e já acha que é uma dor muscular, ou tô infarto aqui, não é? Peso, Exato, assim, e não é. Não é. E o homem pode desenvolver. E as fotos de câncer de mama de homem é bastante assustadoras. Não, perfeito. Enfim, eu não sei se a Lu tem mais alguma pergunta, algum ponto a esclarecer. E uma questão, né, que eu acho que é importante, quem já teve o diagnóstico, curou, tem um risco de ter uma reincidência? Então, a gente volta naquela história do caso a caso, né? Ser humano, cada um é único. E aí eu vou fazer para você uma pergunta. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou presenciado pessoas, por exemplo, mulheres de 40 anos, você conheceu duas amigas, uma teve câncer de mama estágio 2, a outra também. Uma se curou rapidamente, ficou muito bem, e a outra nem tanto. Vocês já devem ter ouvido falar casos como esse. Por que essas diferenças? Então, a reincidência do câncer também está atrelada a isso. E por que existe essa diferença? Entre vários fatores, né, uma das questões é mental, que é o que você falou, tudo está na cabeça. Pessoal, mudança de comportamento, é isso, né? Gente, olha, recapitulando que é muito importante. A prevenção primária, gente. Cuidar da alimentação. Ninguém está falando, não vai beber nada, não é sobre isso. Mas equilíbrio na vida, né? Atividade física. Se as pessoas compreendessem, não o benefício físico só da atividade física, mas todo mundo não sai nem de casa sem fazer uma atividade. E não pensar nisso só na parte estética, né? Não. Eu quero ficar melhor, o padrão, né, que tem hoje Não, mas estabelecido. pelo contrário. É para você ter um cuidado com a sua saúde, ou o seu colesterol pode ser afetado, né? Ou a mulher já tem problemas hormonais que afetam, né? E a saúde mental, gente, é fundamental. Agora, pelo menos acho que é uma última pergunta que eu tenho,
É importante para quem está nos ouvindo aqui, participando desse bate-papo. Hoje o percentual de pessoas que têm acesso a planos privados no Brasil é muito baixo. Muito baixo. Tá? Então a gente tem um percentual muito alto de quem depende do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A gente sabe que, no particular, as seguradoras operadoras têm as campanhas, têm informativos, têm um monte de coisas a respeito da prevenção, dos exames e tudo mais. Fala um pouco para nós a respeito do SUS, das campanhas, do acolhimento, de todo o programa que o governo tem para o câncer de mama. O governo tem um programa muito bem feito, muito bem elaborado para acolher e tratar essas pessoas. Sim. Só que na ponta, a estrutura ainda não está de acordo com o que foi planejado, de acordo com o plano que foi feito. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, você já ouviu falar de rastreamento genético? Já. Que é fantástico, inclusive a gente acabou não comentando sobre isso. E é muito legal, isso é extraordinário para que as pessoas possam entender melhor o funcionamento do seu corpo, as probabilidades, enfim. E o rastreamento genético, ele é muito importante nessa questão do câncer de mama ou de qualquer outro tipo de câncer que possa acontecer. Goiás é o único estado que tem. E existe um plano do governo para que todos os estados possam. Exatamente. Tá? Em casos específicos, tem perfil histórico que você vai avaliar e vai ser todo mundo, vamos lá fazer rastreamento. Não é assim que funciona. Mas, infelizmente, no Brasil, por exemplo, é só Goiás que tem. Lá eles têm até uma campanha Goiás Rosa. Então, as pessoas do Sistema Único de Saúde têm acesso ao rastreamento genético, inclusive. Né? Outros estados do Brasil, esse é o único que está completo. Né? Infelizmente, nós ainda estamos deficientes, mas isto não significa que as pessoas não Mas avançou. Avançou muito. Se a gente olhar, né? Deficiente não significa que não esteja com nada. Existe, mas talvez não exista tudo. Então, assim, eu moro em Guarulhos. Em Guarulhos eu não tenho, por exemplo, acesso ao aparelho para fazer mamografia. Mas eu sei que ali, perto de mim, na Zona Leste, na Zona Norte, tem um outro sistema de saúde que tem. Então eu posso ir. Porque o governo, ele dá. Ele oferece, é um direito do cidadão. Tem o acolhimento. Unidades direito do de cidadão. saúde voltado só para a saúde da mulher. Exatamente. Né, pública, então é importante você conhecer o seu bairro, nas proximidades, procurar, né, ter sempre um acompanhamento, apesar, né, de ser um pouco mais demorado os processos. Sim, mas se você tem um acompanhamento primário, né, pelo menos ter ali uma visita médica, né, um anual, semestral, vai ajuda bastante. Encaminhamento. Eu acredito que você deve ter me feito essa pergunta por conta das pessoas terem acesso ou não de fazer os exames de rastreamento. Não, na verdade, de que, independentemente de ter ou não um plano de saúde, né, o governo se preocupa com isso. Esse que é o ponto que eu quis trazer. O governo se preocupa, né? Existe todo o amparo. Tem um amparo, as pessoas podem procurar, podem ir atrás. Tem. O que acontece é muito das pessoas justificarem. Não fiz mamografia porque aqui na minha cidade não tem, aqui no bairro não tem. Mas isso é para tudo, né? É um pouco do ser humano também, não dá para a gente controlar. Né? Então, não só o governo tem um plano, né, tem uma execução real disso tudo, como existem leis específicas para isso, para amparar as pessoas diagnosticadas com câncer. Então, não só no rastreio, quanto na patologia. Tá? O governo tem sim essa preocupação, tem um plano tudo traçado, estratégias estabelecidas, muitas coisas já aplicadas, outras ainda num processo de construção, aí, de implantação. Mas existe sim, as pessoas que realmente querem se cuidar, elas têm como buscar esse amparo, esse apoio, seja na cidade vizinha, qual for que outros estados se espelhem em Goiás, né, para poder ampliar. Quanto mais cedo ser diagnosticado, né, ter essa incidência, um tratamento mais eficaz, os gastos com a saúde, né, porque o tratamento oncológico é caro. Então, se você puder evitar isso com exames preventivos, o custo, né, para a rede pública é bem menor. A história da Angelina Jolie que retirou as 2 mamas, né, que causou uma polêmica absurda. Mas ela fez um mapeamento genético. A chance dela desenvolver câncer de mama é altíssima. Fez com que ela decidisse a retirar as mamas. E não foi a decisão dela.
Foi a decisão médica. Foi a né? decisão de um mastologista em conjunto com um O mastologista oncologista. aí surgindo. Não é só eu oncologista. quero, né? O que é um oncologista? É um médico que cuida, ele é especialista em câncer. Então essa decisão só pode ser tomada com 2 especialistas. Não foi uma decisão dela, foi do mastologista com o oncologista dela. Olha, realmente sua chance é muito grande, melhor a gente fazer a prevenção. Né? Essa daí é um pouco mais decisiva, mas no caso dela... E que coragem, né? É coragem também para ela ter tomado essa decisão, né? Que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo. A gente ter coragem de isso. encarar os nossos bichos, né? Isso chama-se prevenção ativa. Retirada de mama sem ter câncer, Lisandra, mas é porque ela tem dinheiro. Não, é porque ela se preocupa com a saúde dela. Porque mesmo quem não tem dinheiro, como a gente falou agora, se eu não tenho aqui no meu bairro, eu tenho na cidade vizinha, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu vou conversar, o governo tem leis, tem amparo, eu vou buscar, eu vou reivindicar, é um direito meu, né? Está assegurado por lei, então eu posso fazer valer. Vai ser um pouquinho mais difícil? Pode ser que seja, mas existe isso. Então quem quer, é igual atividade física, não tem dinheiro para pagar academia. Gente, sobe dessa escada. Eu tenho uma cliente que eu falei pra ela, vamos combinar uma coisa? Você vai dar 10 voltas na mesa de jantar todos os dias. Ela não faz atividade nenhuma. Uma semana, fez. Falei, agora 20. Aí ela começou a tomar gosto. Falei, agora vamos fazer uma caminhada. Assim foi. Não precisa de academia, precisa querer. É verdade. E mesmo para quem já teve câncer, tem a reconstrução, né? Fez a retirada total. Que Às vezes para a mulher, né, é algo que afeta também, né? A questão da autoestima. Mas você Mas, Lu, você sabe consegue que buscar alternativas, né? é que nem a cirurgia bariátrica, né? Então, quando, seja qual for, a gente fala, né, a gente está falando de um tema específico, mas seja qual for a doença, eu acho que tem muito a questão de um preparo psicológico, né, para o antes e o depois. Né? Então, para o diagnóstico de câncer, tem que ter um tratamento, né, mental, psicológico, antes e o depois, né? Como o bariátrico. Eu conheço pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e teve que ter um acompanhamento antes da cirurgia e depois, né, psicológico, e depois da cirurgia, porque aquilo é um impacto, gente. Qualquer doença diagnosticada é um impacto. É um impacto para o paciente e impacto para a família. Então tem que mudar exatamente essa questão dos hábitos. Fantástico esse comentário que você fez, o acompanhamento antes e depois. As pessoas ouvem a palavra câncer, entram em pânico, em depressão, pensam em suicídio, etc. Por exemplo, diabetes. Não posso comer mais doce. Pronto. Tem o mesmo peso do câncer? Não. Eu tenho um paciente que perdeu completamente a visão por causa de diabetes. E aí? É tão importante quanto ou não? Sim. Então, isso que você está falando do antes e o depois, que as pessoas entendam isso como um grande alerta. É para a nossa existência, não é para o câncer. Quando a gente está falando aqui de prevenção primária, esse é o antes. Eu vou olhar para a minha saúde mental, eu vou entender por que eu estou tão explosiva, por que eu estou tão irritada, os meus exames estão atrasados, que ordem que eu estou na minha lista de prioridades. Vou subir um pouquinho minhas casinhas aqui, vou subir e descer a escada do condomínio uma vez só por dia, tá tudo bem. Né? Vou atrasar 15 minutos na refeição do meu filho, não tem problema. Né? Vou deixar de levar o lixo, sei lá, e vou fazer isso aqui por mim. Então, assim, isso é o antes. São esses pequenos cuidados. Eu como doce todos os dias após o almoço. Vou comer só 4 vezes por semana. Começa gradativo, nada precisa ser drástico. Né? Poxa, não tenho hora de tomar água, só tomo quando eu lembro, quando eu tô morrendo de sede. Quando tá com sede, já tá desidratado. Deixa a garrafinha aqui, ó. Quando eu fui criar o hábito de tomar água, eu fiz um acordo comigo. Toda hora fechada, eu tomava um copo. Então, 9 horas era um copo. Se desse 9h05, eu olhasse no relógio e não tomei, eu tinha que tomar 2, porque pra mim era um castigo. Agora eu sou viciada na água. Então, é tudo uma questão de decisão. O antes e o depois. E isso serve para o câncer e para a nossa existência como um todo. Cuidar da nossa saúde como um todo. Então, não precisa de grandes passos. Um passinho por vez, a gente vai mudando o nosso estilo de vida, a gente vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai olhando pra gente. Tô triste hoje. Qual o problema? Tem jeito de estar triste? Deixa eu parar um pouquinho, deixa eu entender de onde veio essa tristeza. Deixa eu olhar pra mim.
Eu acho que eu preciso de alguém para desabafar. Então, vamos procurar. Para quem tem plano de saúde, tem terapia hoje, né, à disposição. Para quem não tem, também tem do SUS. Tem muitas plataformas online. O SUS também disponibiliza, tem muitas ONGs, tem muita coisa. Então, assim, Lisandra, mas terapia, eu vou lá ficar falando? Gente, coloca para fora, você vê. Eu brinco assim, você se arruma para uma festa, aí você se olha assim, tô bem, né? Aí você vai na frente do espelho, tá torto. Não é assim? É a mesma coisa a terapia. Então isso é o antes e depois, de uma maneira mais abrangente, né? Mais precisa realmente desse amparo, desse apoio. Perfeito. Bom, Acho que é isso. é isso, Lu. Senão a gente vai dar vontade de ficar aqui Um assunto gostoso, amanhã né? toda, porque tem muitos desdobramentos, né? Muitos. Então acho que a saúde como um todo, ela é bem complexa. Mas não para por aqui. Eu assim, a gente tem nosso site, quem quiser até acompanhar, raiocorretora.com.br. Tem os assuntos, né? Fazemos diversos blogs, vários acompanhamentos, então quem quiser, temas importantes para a saúde, nos sigam aí nas redes sociais. Agradecer você, foi uma aula que a gente teve aqui hoje, né? Tenho certeza que tem até outros pontos, não sei se você quer fazer algum outro comentário do que a gente não tem abordado nesse bate-papo antes do encerramento. Na verdade eu gostaria só de ressaltar, né, que o Outubro Rosa ele veio com a ideia de conscientização das pessoas do que de fato é o câncer de mama e tudo que envolve ele. Então, mais uma vez, queria dar parabéns pela iniciativa de vocês e que as pessoas entendessem que existe prevenção primária, que é aquela que está sob o nosso domínio, a gente pode controlar, a gente pode mudar, e a secundária, que é o que o Outubro Rosa traz, reforçando a importância dos exames de rotina. Tá? Então, atentem-se bastante a cumprir aquilo que é recomendado pelos órgãos e assumir a responsabilidade da prevenção primária. Porque isso é assumir a responsabilidade. É fácil amanhã a gente se fazer de vítima. Olha, tô com um diagnóstico. E se, né? A gente é vítima. Assume a responsabilidade sobre a sua vida. Assume a direção, assume as rédeas da sua vida e decida ter uma vida melhor para você e por você. Perfeito. Ponto. Melhor encerramento impossível. É verdade. Lisandra, parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo. Que bom. Contente que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até Certeza que virão outros temas aí. Com certeza. Que a sua bagagem vai contribuir bastante. Que ótimo. Feliz que vocês tenham gostado. Pessoal, obrigado por mais essa participação de vocês, essa edição de extrema importância e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.